Paz e graça, irmãos. Chegamos no 42º livro do evangelista Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi o único autor gentil, ou seja, que não era judeu, que não era hebreu, que escreveu 2 livros da Bíblia, e especificamente aqui no Novo Testamento. Lucas, ele é apresentado como médico. Lá em Colossenses, capítulo 4, verso 14, a gente observa ele como um médico. E ele foi um cooperador e companheiro de Paulo. Ele passou a acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias e também era um historiador. Então, ele pesquisava, ele organizava as informações até então que ele pudesse escrever esse livro que ele destina ao homem chamado Teófilo. Teófilo, que em grego significa amigo de Deus. Muitos acreditam que ele era um alto oficial do governo romano, ou talvez fosse romano também. Ele era uma pessoa proeminente, então era uma pessoa de muita importância. E como ele estava querendo saber detalhes da vida e do ministério de Jesus, Lucas, então, ele organiza esse tratado e escreve para Teófilo. E depois a gente teve acesso a esse material porque ele foi incluído no cânon, no Novo Testamento. Então, qual é o objetivo de Lucas ao escrever o seu evangelho? Ele quer mostrar aqui a origem do plano da salvação, e ele quer mostrar também o ministério de Cristo, o ministério terreno de Cristo. Pois bem, e ele tem assim uma peculiaridade porque ele escreve de forma muito ampla. Ele não se detém somente ao contexto judaico ali da época, mas ele se detém a um contexto assim mais universal. E ele vai usar parábolas também para escrever, para ilustrar os ensinamentos de Jesus. Das 37 parábolas que se encontram nos evangelhos sinópticos, os evangelhos sinópticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, 14 delas aparecem só aqui no evangelho de Lucas. Entre elas, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e do Lázaro. São parábolas que são materiais assim, específicos do evangelho de Lucas. E por que é importante, então, os 4 evangelhos? Porque cada evangelho vai ter uma abordagem assim diferenciada, vai ter um público-alvo específico e vai ter um propósito específico e que vai complementar um ao outro. Por exemplo, a genealogia de Jesus, que aparece aqui no livro de Lucas, ela remonta até Adão, mostrando que Jesus ele era filho do homem também, e Adão, filho de Deus. Então, o objetivo do Evangelho de Lucas aqui é mostrar Jesus como um homem perfeito, um homem que precisou ser ungido também pelo Espírito Santo, que precisou orar, mas que precisou ali passar por todas as etapas como um homem normal passa, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Lucas, então, vai mostrar aqui esse homem perfeito. Interessante mostrar também, irmãos, que Lucas traz umas peculiaridades. Por exemplo, ele é o único que relata aqui o nascimento miraculoso de João Batista. Ele vai lá e ele mostra desde o princípio a história do anúncio do nascimento de João Batista, o seu pai Zacarias e sua mãe Isabel. Zacarias ele entra para oferecer lá o sacrifício como era de costume, e ele tem a visão do anjo. O anjo fala com ele que ele vai ser pai daquele que vai preparar o caminho para o Senhor, mas ele não acredita. E o que acontece com ele? Ele sai mudo, porque ele não crê ali na palavra do anjo. Então, o livro de Lucas vai ter algumas peculiaridades
mostrando Jesus como o homem perfeito, o Filho do homem, aquele que tinha sido ungido pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas aos pobres e aos oprimidos. O Evangelho de Lucas, então, ele tem a função principal de apresentar Jesus como o homem perfeito, como o Filho do homem. Que Deus possa te abençoar a sua leitura, abençoar os seus estudos bíblicos, porque crescendo na graça e no conhecimento, nós nos tornamos mais maduros e mais aptos a realizar a vontade de Deus na terra. Deus te abençoe. Até a próxima.